Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Então, estamos aqui em mais uma disciplina, agora para falar sobre avaliação de impacto ambiental, pessoal. E o que nós vamos fazer hoje? Hoje é uma coisa diferente, observem que eu estou num ambiente diferente, estou na rua, estou aqui no meu jardim, e aí trouxe o mate para nós conversarmos um pouquinho. Vou gravar para vocês uma videoaula bem curtinha, mais uma conversa mesmo, para nós falarmos sobre o que vai ter essa semana. Porque essa semana, na terça-feira, possivelmente, nós vamos ter uma aula ao vivo sobre isso. Então, o que nós vamos falar sobre impacto ambiental, pessoal? Que ele é um processo aí para garantir que os nossos projetos eles não causem danos. Que tipo de danos? Danos que sejam irreversíveis no nosso meio. Então nós vamos entender nessa parte da disciplina dessa semana como que surgiu e por que a avaliação de impacto ambiental ela é tão importante. Nós vamos explorar um pouco do histórico, do conceito, dos conceitos, na verdade, porque vocês vão ver que tem vários, né? Vamos falar sobre os principais tipos de impacto aí. E aí, pessoal, começando, né, só uns spoilers, assim, pra gente já começar a pensar nisso, o que seria e da onde que surgiu a avaliação de impacto ambiental? Ela surgiu, pessoal, de uma necessidade que se tinha e que se aumentava cada vez mais de proteger o meio ambiente. Então, com isso, com essa grande preocupação aí, começou a surgir projetos que tinham um grande potencial de trazer danos ao meio, e aí se pensou em como nós vamos começar a proteger. E aí um exemplo disso foi em 1989, do Valdez, que era um petroleiro, que ele derramou milhões de galões de petróleo no Alasca, e isso, pessoal, causou ali um desastre ambiental estrondoso, né? Então esse evento, e como tantos outros semelhantes ali que aconteceram logo em seguida, eles ajudaram a impulsionar a criação de leis como a política, né, nacional dos Estados Unidos ambiental aí, que ela visa, ou melhor, que ela sistematiza a avaliação de impacto ambiental. Claro que nós tivemos outros marcos, né? Como lá em 1960, que teve o livro da Primavera Silenciosa, do Richel, que alertou muito mesmo sobre o uso de pesticidas, como que esses pesticidas eles iam ali causar impacto na natureza, e principalmente ele focava muito na fauna. Depois lá... mais ou menos em 1969, foi criado lá nos Estados Unidos essa lei, né, envolvendo as políticas ali, nacionais, ambientais, e essa lei criada lá, ela instituiu a avaliação de impacto ambiental. Então, para eles, isso era uma exigência legal desde 1960. Já no Brasil, nós temos o que? A política nacional do meio ambiente, mas ela apareceu, pessoal, em 1981. Observem que lá nos Estados Unidos, em 1969, já tinha, aqui começou a aparecer em 1981. Mas a nossa política nacional do meio ambiente, ela adotou aí os princípios semelhantes ao que era criado lá nos Estados Unidos quando pensou em introduzir aí a avaliação de impacto ambiental. Mas aí, o que seria essa avaliação de impacto ambiental, pessoal? É um processo mesmo que busca prever, que busca avaliar, que busca identificar onde é que se encontram os impactos ambientais. Que tipo de impacto? Os que acontecem em projetos, que são decorrentes ali das nossas atividades, das atividades humanas. Então, quando eu penso em avaliação de impacto ambiental, eu tenho que entender que isso envolve identificar as consequências que as nossas ações elas podem causar. E o que eu vou tomar de decisão frente a isso?
Então, é extremamente importante nós sabermos que é um processo e que ele vai prever, ele vai avaliar, ele vai evitar. Essa é uma das disciplinas mais importantes aí do curso, pessoal. Então, prestem atenção, aproveitem bastante essa disciplina, porque, por exemplo, tá? Antes de eu construir lá uma rodovia, tem que ser feito todo um estudo. Que tipo de estudo? Eu preciso entender como que aquela rodovia ela vai afetar a fauna local. Será que ela afeta o solo? Será que ela afeta a qualidade do ar? Como que acontece isso? Então observem que o principal objetivo da avaliação de impacto ambiental é realmente prevenir danos. Ah, que tipo de danos? Se nós estivermos pensando na parte de água e estiver acontecendo alguma coisa lá, recursos hídricos, nós estamos pensando em poluição. Nós estamos pensando em destruição de habitats. Então, é qualquer dano ambiental que vai acontecer ali. Nós temos que garantir que esses projetos eles sejam implantados, mas eles sejam implantados da forma mais sustentável possível. Aí vocês já devem ter ouvido falar assim, ah, mas existem impactos positivos e impactos negativos. Sim. E qual a diferença deles, pessoal? Quando eu estou pensando em impacto positivo, eu estou pensando, por exemplo, lá quando se cria uma área de preservação permanente. Agora, quando eu estou pensando em poluição dos corpos d'água, aí eu estou pensando em impacto negativo. Não tem como não. Esses impactos, eles também, vocês vão ver nesses relatórios, que eles se dividem em diretos e indiretos. Os diretos são quando é causado ali diretamente pela atividade. Por exemplo, eu tenho a construção lá de uma represa. Né? Já o indireto, ele pode ser consequência secundária. Como assim? Com isso também teve ali a alteração do fluxo do rio e isso afeta a fauna local. Então é uma consequência indireta que aconteceu da instalação, da construção dessa represa. E aí, se nós imaginarmos, por exemplo, uma mineradora, né? Lá eu tenho uma mineração lá, ela pode causar impacto direto, né? Como destruir toda a vegetação local ali, mas ela também pode causar um impacto indireto. Ela contamina o solo, ela tem metais, né? Então acaba contaminando o solo. E aí? Eu tenho que pensar em todas essas consequências. Agora, a avaliação, vocês podem ver que quando a gente pensa em avaliação de impacto ambiental, nós estamos falando não só no proteger o meio ambiente, mas nós temos que pensar, assim como nós viemos falando desde lá da nossa disciplina de introdução ao meio ambiente, nós temos que pensar em quê? Em garantir a saúde da minha população e a sustentabilidade econômica. E não aqui a curto prazo, nós temos que garantir isso a longo prazo também. Então, a conscientização sobre os impactos ambientais, ela é cada vez mais importante, pessoal. Porque quando nós vamos avaliar um impacto, o impacto que aquele projeto pode causar, é fundamental que as consequências elas sejam consideradas. E essas consequências elas têm que ser consideradas antes de qualquer decisão. Então, observem como isso tudo é muito complexo, mas como isso tudo trabalha junto. As disciplinas que vocês viram anteriormente, elas vêm para auxiliar. Agora, por exemplo, quando eu dizia para vocês, nós temos que conscientizar, nós temos que pensar, né, nessa conscientização, vem aqui na parte de avaliação de impacto ambiental, que vocês começaram a estudar lá na introdução ao estudo do meio ambiente, passaram por ecologia do sistema para conseguir entender todo o processo, a partir de tratamento de águas, que vocês vão ver ainda, e tantos outros. Então, pessoal, nós temos que começar a aplicar esse conhecimento que nós estamos adquirindo na nossa prática, no nosso cotidiano mesmo. Por quê? Porque só assim nós vamos contribuir aí com uma vida, né, mais sustentável, com um ambiente mais sustentável. Então, era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero vocês ao vivo. Não deixem de fazer as suas atividades e um abraço a todos.